Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Colorindo Estilo. Hoje nós vamos fazer análises masculinas. Hoje a análise vai ser de duas pessoas diferentes. A primeira análise é a do Vitor e a segunda análise é a do Heitor. Eu vou contar um pouquinho durante o react como que a gente observa alguns pontos na pele masculina. Então vamos assistir a análise do Heitor? Agora a gente vai reagir à análise do Heitor. Do Heitor eu comecei pela profundidade. Então ali a gente estava avaliando o que ficava melhor, se eram cores claras ou cores escuras. Em todo o lado do tecido a gente estava avaliando. Eu tive um pouco de dificuldade por conta da barba, né? Ali a barba é um pouco diferente você avaliar. Parece que ela enche, parece que ela dá uma esvaziada. Então, assim... É bem diferente mesmo. Também avaliamos a intensidade dele, se o que ficava melhor para ele eram as cores intensas ou as cores suaves. Podem observar na parte do olho dele, que quando a gente vai pro tecido de baixo, ela dá uma limpada. Isso aconteceu muito. Uma das características que aconteceu muito nele foi isso, sabe? Também avaliamos questão da temperatura, se o que ficava melhor era o quente ou frio. Nessa hora eu tive um pouco mais de dificuldade, mas a parte da boca, a parte da barba, a própria olheira aqui no canto, é onde dava bastante diferença, gente, bastante diferença mesmo. Trazia um ar pesado, sabe? Muito amarelado pra ele também. Então... No final, a gente viu que era frio mesmo. A tipo do Heitor, então, ficou temperatura fria, intensidade brilhante e a profundidade escura. O que a gente vai tirar? Todas as quentes e vamos tirar verão suave, vamos tirar verão claro. Nesse primeiro, a gente está avaliando verão frio e inverno frio, de lei, como vocês já estão acostumados. O inverno ficou melhor, né, pra ele. Então, a gente também vai comparar inverno frio com o inverno brilhante. A gente via que o inverno frio ficava bem melhor do que o inverno brilhante. O inverno brilhante pesava um pouco aqui no canto do olho. O inverno escuro, então, nem se fala, gente. O inverno escuro pesava muito. Vocês podem reparar que é todo nesse cantinho do olho dele aqui ficava mais fechado. Usei o card para definir, é claro, mas a cartela que ficou boa pro Heitor foi o inverno frio. Pessoal, adiantando pra vocês, nem o Heitor nem o Vitor gravaram depoimentos. Então, nós vamos fazer só o react delas e eu vou pontuando com vocês o que for necessário. Eu vou reagir agora à análise do Vitor. Comecei avaliando intensidade, gente. Comecei avaliando se o que ficava melhor era cores brilhantes ou cores suaves. Reparem que quando eu coloco o tecido opaco, que é o de cima, a boca dele fica bem mais cinza em volta, parece que some um pouco a cor, sabe? A gente também olhou a profundidade, então comparando se o que ficava melhor eram as cores claras ou as cores escuras. Nas cores escuras, apesar da boca dele dar uma corada, o rosto dele ficava muito, muito escuro, a parte da região dos olhos. Então, o tecido claro, no geral, quando a gente olhava o todo da pele, ficava melhor. Se a gente olhasse alguns pontos isolados, por exemplo, a boca, beleza, que podia ficar um pouco mais corada, mas a olheira, ela ficava bem mais profunda também. No geral, o que ficou melhor, numa média, foi o claro. Por fim, a gente está avaliando a temperatura. Se pra ele o que fica bom é as cores quentes ou as cores frias. Quando eu passo as cores quentes, repara que a boca dele também fica com cor. Sempre que a gente passa as cores frias, parece que seca como se tivesse faltando um cacau, sabe? E o olho também, galera, o olho também faz diferença. Usei o de subtom pra ter certeza, né? Porque é sempre bom, mas não teve dúvida. A pele dele era de fato quente. Gente, então a tipo do Vitor ficou temperatura quente, intensidade brilhante e a profundidade dele deu escuro. Nesse primeiro momento a gente está avaliando temperatura, então aqui a gente está comparando primavera quente com outono quente. Usei todos os recursos, gente. Coloquei de lado,
Também usei o card, fiz tudo o que podia. Também passamos o outono escuro junto com a primavera quente para ter certeza qual que era a cartela dele. Entre as duas, o outono escuro pesava muito, principalmente naquele ponto que eu falei para vocês, na profundidade da olheira, onde era o principal. Também avaliamos a primavera brilhante com a primavera quente, mas a primavera brilhante também trazia essa profundidade na região dos olhos, como eu estou falando para você. Porque a primavera brilhante, ela é cartela vizinha do inverno brilhante. Então faz sentido, entre as primaveras ela é a mais escura, por isso que ela tá trazendo essa profundidade. Ainda assim, comparei as duas lado a lado e utilizei o card para definir de fato qual seria a cartela do Vitor, que foi primavera quente. A cartela dos dois combinou muito, muito mesmo com eles. Eu já conhecia, né? Então, são pessoas próximas a mim. Então, eu já tinha uma noção. A gente sempre vê o Heitor com as cores realmente da cartela dele, que é inverno frio. E eu também vejo muito o Vitor usando as cores da cartela dele, que é a primavera quente. Então, pra mim que conhece os dois, eu vi que combinou muito. O que eu senti mais diferença na hora de observar foi de fato a barba. É um pouco estranho entender ali no início como que ela funciona, como é que ela vai interferir, o que de fato a gente tem que analisar, mas serviu muito de aprendizado. A gente sabe que a minoria dos atendimentos vai ser masculina, né? Mas ainda assim é importante entender e ter um profissional ali. Como era a aula, eu fiz questão de levar pessoas de outro sexo exatamente por isso, para poder ter um conhecimento, porque eu quero atender todo mundo. O próximo vídeo já é a despedida, a gente já não tem mais análise, mas eu mostro para vocês um pouquinho de como foi se despedir desse lugar maravilhoso que é a Faculdade da Costura. Eu te espero para nossa despedida.